Amém? As lutas, as dificuldades, as tribulações é só para nos fortalecer, não é para te destruir. Amém? Maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você e Deus é a maioria. Eu vou repetir, você e Deus são a maioria. Está claro isso, irmãos? Porque parece que nós estamos numa trincheira de morte, parece que nós estamos indo como, nós vamos morrer. Não! Ele está com você. Dá essa boa notícia para o seu irmão, ele está com você, meu irmão. Você não está sozinho. No nome de Jesus. Eu quero só repetir aqui uma frase, que nós compartilhamos aqui a respeito de mentiras, que o inimigo muitas vezes lança na nossa mente, no nosso coração, e fez muito sentido para mim essa semana toda. Eu quero só relembrar você dessa frase: qualquer área da nossa vida pela qual não temos esperança, se você perdeu a esperança em alguma área da sua vida, eu vou repetir isso até cair a ficha. Se tem alguma área da sua vida que você perdeu a esperança, não temos esperança, está sob a influência de uma mentira. Pode ser que alguma área da sua vida você perdeu a esperança. Então pode ser que seja debaixo de uma mentira. Amém? Está claro isso? Como é que chama essa moça de azul? Hã? Beatriz. É marido da Beatriz ou namorada? Você diz, Ah, tá. Vamos saber. Depois a gente conversa. É que eu vi ela aqui sozinha, achei que você estava lá fora ainda. Por isso que eu perguntei, eu não estava vendo você aí. Está tudo em paz. É que o pastor sabe como é que é, né? O pastor vê o que ninguém está vendo. Às vezes eu olho para o cabelo de algumas irmãs e falo assim: irmã, olha esse cabelo, tem que fazer isso. Mas por quê? Porque o pastor, ele cuida da lã das ovelhas. Entendeu? Tem alguns que estão sem nada, né? Júnior, meu amigo precioso. Aí não dá para cuidar, né? O Júnior é aquele açougueiro que a gente falava, tanto que a Kátia tinha conta no açougue, lembra? Então o Júnior e a família dele está tudo aqui, ó, lindos, todos convertidos, e o filho é São Paulino ainda, melhor ainda. Menino precioso, amado. Mas vamos lá, qualquer área, repita comigo, por favor. Qualquer área da nossa vida pela qual não temos esperança está sob a influência de uma mentira. O que significa isso, pastor? Se tem alguma área da sua vida que você já desistiu, tem uma mentira por trás disso. Aí você tem que identificar aonde está essa mentira, onde foi gerada essa mentira. E eu rogo que o Espírito Santo mostre para você, lembre de alguma palavra de maldição, alguma palavra negativa que você aceitou. Eu nem sei porque eu estou batendo tanto nessa tecla, porque teve pessoas que foram impactadas com essa palavra, eu quero reforçar isso. Colocar uma pulguinha atrás da sua orelha para você pensar sobre essas questões. Então, o que nós vamos compartilhar aqui hoje é a fé que nos mantém em pé. Amém? Uma fé que nos mantém em pé. E eu compartilhei na live hoje algumas coisas, e eu fui muito abençoado pela live hoje pela manhã também. Efésios 6:10. Abre comigo, por favor. Livro de Efésios, capítulo 6, verso 10. Diz aqui: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que vai nos fortalecer é o Senhor. Ou seja, em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações, às necessidades, você tem que se fortalecer no Senhor. Não é em outra situação, nem em outra coisa. É no Senhor. Diz assim, finalmente, ou seja, no final de tudo, aonde você tem que se fortalecer? É no Senhor. E na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É se revestir.
O que vai acontecer no encontro Vida Vitoriosa, a gente sempre fala sobre isso, é um revestimento. Está nos cultos, está nas células, está nos encontros, é um revestimento. Você veio aqui hoje para ser revestido. Os irmãos que estão ali no online vão ser revestidos. Revestidos do quê, pastor? De fé. Amém? A fé é o nosso escudo para poder rebater os dardos inflamados do maligno. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a consciência que eu e você precisamos ter é que quando nós estamos num lugar como esse, ou paramos diante de uma live, ou paramos diante de uma mensagem que o Pai está liberando sobre a nossa vida, é para que nós sejamos revestidos. Então, sermos fortalecidos na força do seu poder, se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, nesses dias, de fato, ele cria ciladas, ele quer criar armadilhas. E eu e você precisamos ficar atentos. O que eu mais percebo nesses dias, eu falava com um irmão sobre isso, é a famosa letargia. É aquele estado que a pessoa se encontra, de vez em quando ela dá uma despertada, dá uns glória, faz alguma coisa, mas daqui a pouco volta ao mesmo estado. A letargia é um sono. E que muitos podem estar vivendo. Você viu que eu fiquei aí o dia inteiro hoje, mandando mensagem, mandando textos, sai da caverna, faz alguma coisa. Não foi assim hoje, o dia que eu mandei? Por quê? Porque a letargia nos leva a estar desanimado, desmotivado, não tem ânimo. Mas a televisão, o celular, o computador, muitas vezes tem toda a nossa atenção. É verdade ou não é? Hã? É ou não é? Quando a gente quer ficar livre de uma criança, o que a gente faz? Hã? Dá um celular. Eu vi, eles não devem estar me assistindo aqui, certamente, foi um casal que eu encontrei no shopping esses dias, criancinha de 8 meses. A mãe falou assim, a única maneira dela ficar quieta é eu dando esse celular para ela. É o que eu mais ouço. Na nossa época era assim, Ismael? Hã? Lá naquele banco de madeira, senta e fica quieto. Ficava ou não ficava? Nossos pais eram mágicos. Eles tinham um poder sobrenatural. Meu pai só fazia assim, ó. Parava até de respirar, se fosse necessário. É verdade ou não é? Hã? É ou não é? É, hoje já não pode nem bater mais, né? Parece que. Os filhos chamam a polícia para os pais. Esse é um outro assunto. Quem vai falar sobre isso qualquer dia é a pastora Kátia. Eu não sou habilitado totalmente, nem ela. Quando ela fala, vem alinhamento. Então, revestimos de toda a armadura de Deus, estamos firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra seres humanos. Presta atenção nisso. A nossa luta não é contra seres humanos. O Pai precisa, através do Espírito Santo, abrir a nossa mente para nós percebermos de imediato quando nós estamos numa batalha espiritual. Você consegue discernir? Não precisa responder para mim, não. Mas você consegue discernir quando você está numa batalha espiritual? Pensa aí. Pastor, como é que eu sei que eu estou numa batalha espiritual? É quando você, muitas vezes, fica desestabilizado por coisas tão óbvias. Coisas que você já poderia estar dominando, coisas que você poderia já estar exercendo a autoridade que Deus te deu, muitas vezes está desestabilizados. Como estão entendendo? Então, você precisa começar a pedir ao Pai discernimento. Para você poder entender que a sua luta não é contra o pai, ou a mãe, um filho, um tio, seja quem for.
É espiritual. Tem famílias que nós queremos que vá no encontro Vida Vitoriosa e muitas vezes não conseguem ir porque estão numa guerra espiritual. Não é verdade ou não é? Se a gente fizer aqui um churrasco, quantas pessoas você acha que vem? Hã? Vem muita gente. Churrasco, domingo pela manhã. Não falta um. E se falar que é na faixa ainda, que o Márcio ali vai... É Márcio? Não. É Márcio, né? Que o Márcio vai pagar tudo, pronto. Que o Osmar vai usar a aposentadoria dele, pronto. Vou mexer no bolso desses caras aqui, né? É lógico. Se somar a sua da Ilane, você paga o churrasco todo. Vai vir gente, Alex, que não acaba mais. Mas nós temos que discernir que muitas vezes Deus quer dar um up na sua história, na sua vida, e você precisa discernir que você está debaixo de uma luta, de uma guerra espiritual. Amém? A sua luta não é contra seres humanos. Presta bem atenção nisso. Caminhando aqui. Pois a nossa luta não é contra as carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A gente não tem noção do que é essa guerra espiritual. Então, desde que você nasceu, já começou uma batalha espiritual. Sabia disso? Não. E quando você entregou a vida para Jesus, potencializou. Mas a boa notícia é que quem tem autoridade para vencer essa batalha em Cristo Jesus é você. Vou falar de novo para quem sabe anima mais alguns. A batalha já foi ganha em Cristo Jesus. Ele já te deu autoridade. Você pode estender suas mãos assim, pela fé, estenda, por gentileza. Diga assim, Deus já me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Eu tenho autorização para usar o nome de Jesus. Ponto. Então, quando a angústia, a depressão, a ansiedade quiser tomar conta do seu coração, você declara em nome de Jesus, aqui não tem lugar para isso. Amém? Está claro isso? Caminhando aqui. Nós vamos guerrear aqui hoje, já já. Por isso, verso 13, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. Nós estamos nos dias maus. Nós estamos nos dias maus. Estamos ou não estamos? Então nós temos que resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós estamos nos dias maus. Então você não pode se render a esses dias que nós estamos vivendo. Deus chamou você para reinar em vida através de Jesus Cristo. Amém? Então, verso 14, assim, verso 13 ainda, né? Por isso vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer o quê? Repete comigo, inabaláveis. O que significa inabaláveis? Traduz para mim aí, Roger. Que não se abala. Bonito, gostei dessa definição. Firme. Como disse aqui o Ismael domingo, firmes e constantes. Né? É resignar, é isso que o Ismael falou? Resiliência. Né? Quando você passa por situações difíceis na sua vida, não é para destruir você, é para te amadurecer. É para quê? Você vai sair mais forte. É para você não desistir. O seu carro, no reino de Deus, não tem ré. É só para frente.
É só para frente. Aquela canção que a gente canta aqui, é até legal uma vez o pastor Fonseca me corrigiu nessa letra, que a gente fala assim, para onde eu irei? Não é isso? Mas a palavra correta é para quem eu irei. Porque para onde dá sentido de lugar e para quem dá sentido de pessoa. Para quem eu irei, se só tu tens essa palavra de salvação e de vida eterna. Amém? Caminhando. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, que possam resistir no dia mau, permanecer inabalável, depois de terem feito o quê? Tudo. Depois da batalha, da guerra, das lutas, você permanece pleno, firme. Faz sentido isso, irmãos? Hã? Ou a gente fica, eu estou só o pó. Briguei tanto. Por que você brigou? Se maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Nessa peleja você não tem que pelejar. A consciência da presença diz que você não está sozinho. O Senhor disse, eu estou convosco de vez em quando. É no culto de domingo. Hã? Não, Ele está conosco todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Essa consciência nós precisamos ter todos os dias. Então, caminhando aqui, ó. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. O escudo de quem? Da fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Você quer exercitar a sua fé, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. Vou dar uma dica bem prática, eu gosto de coisas bem práticas. Tipo assim, quando surgir uma situação, a primeira coisa que você tem que fazer é correr para as Escrituras. Olha, sobre esse assunto, a Bíblia diz isto. Aí você corre para as Escrituras. Aí você pega essa palavra no seu coração. É o seu escudo da fé. Amém? Nós precisamos ter o hábito de correr para a palavra e buscar a solução na palavra. Aí depois você toma outras providências, se tiver que tomar. Mas se você crer na palavra, a palavra vai produzir o efeito pelo qual ela será enviada. Amém? Está claro isso? Porque se você não aplica a palavra, você sofre, se desgasta, luta sozinho, dá soco no ar. Por quê? Porque você não usou a palavra como escudo. Como estão entendendo? Amém? Eu preciso do quê, então? Usar o quê? A palavra de Deus, o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Maligno atacou. Você pega a palavra como escudo. Vai se dissipar. Como é que chama aquele do Marvel que tem um escudo? Hã? Capitão América. Jogou e tum. Vai com o escudo. Se não deu, ele joga o escudo. A Bíblia diz, enviou-lhe a sua palavra e o sarou. Pronto. Palavra de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Como estão entendendo? Deixa eu ver. Faz cara de que está entendendo, só para eu ficar mais feliz. Isso, pronto. Agora eu fiquei feliz. Porque eles falam, estou entendendo. Aí vão dar um sorrisinho, muda tudo. Então, o escudo, a palavra. Eu, quando vou orar por uma situação ou por pessoas, eu procuro sempre lembrar da palavra. Porque a minha palavra pessoal não resolve nada. Mas a palavra de Deus resolve. Amém? Até porque Deus cria o fruto dos nossos lábios. A boca fala do que o coração está cheio. Se você agir pela palavra, as coisas mudam completamente. Além disso, use o escudo da fé,
com a qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo está vinculado com a palavra. Amém? Está vinculado com o quê? Então, eu quero desafiar você a decorar a palavra de Deus. Não importa, mas é o mesmo versículo. Não importa, leia, decore. Cita a palavra, até a palavra se tornar vida em você. E a palavra vai te sustentar. Quando vier situações, você está firmado na palavra. A tua palavra é a verdade. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu preciso do quê, então? Do que eu preciso? Porque a partir do momento que você tem a palavra no seu coração, saindo dos seus lábios, o efeito vai surgir nas situações ou circunstâncias. Porque eu vejo as pessoas muitas vezes desesperadas, a única coisa que ela não lembra é da palavra. Meu irmão, mas a palavra diz, mas, não tem mas. Envia a palavra e espera o efeito da palavra. Coloca para mim, por gentileza, daqui a pouco a gente volta nesse texto, Isaías 55:11. O efeito da palavra. Grava isso aí, por favor. Eu estou dizendo para você coisa que está gravada no meu coração. Você pode ler junto comigo, por gentileza? Vamos lá? Assim ocorre, assim acontece. Vamos lá. Com a palavra. Assim, a cena é essa, assim será a palavra que sair da sua boca. Jesus não habita em você? Habita ou não habita? Então, quando a palavra sair da sua boca, ela vai produzir um efeito. E está garantindo, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia. É como um bumerangue que fala isso. Você lança, qual que é a expectativa? Que ele vai voltar. Está claro isso, irmãos? Quando você lança uma palavra, a palavra produz o efeito. É interessante isso. Obrigado, viu? Voltamos lá em Efésios. Então vamos caminhar já para o final. Verso 17. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Isso aqui é um segredo, um segredo para nós cristãos. O que é orar no Espírito? Tem situações que você não pode sair orando, falando, gritando, não dá. É com o coração, é com a sua mente. Às vezes está conversando, falando com alguém, você está aqui no Espírito, na sua mente, no seu coração, orando. Uma mente orante. Então você está orando em Espírito para que Ele dê discernimento e revelação para o seu coração. Presta atenção nisso aqui, olha para mim, por favor. Isso aqui é chave. Você não pode distrair na hora que eu estou liberando uma chave para você. Por quê? Porque aqui você vai precisar usar isso. Imagina o Breno está lá para resolver uma questão no trabalho dele. Não dá para ele abrir a Bíblia, não dá para ele ligar para o pastor, não dá. Mas se ele tem uma mente orante, o Espírito Santo vai trazer a ele palavra de sabedoria e como agir naquela situação. Vocês estão entendendo? Você está num aconselhamento, não tem lá o Alex, não está lá o Ismael, né? Não está. Você vai precisar de uma direção. Quem vai dar essa direção é o Espírito Santo. Então,
Aqui o texto está dizendo para nós aqui, ó. Verso 18. Orem em quantas ocasiões? Todas. Está lá numa reunião do trabalho. Você precisa tomar uma decisão no seu trabalho. Você precisa tomar uma decisão de uma escolha, seja o que for. Mas você orando no Espírito. Em todas as ocasiões. Antes de tomar uma decisão, ore no Espírito. Com todas essas situações nós citamos aqui, com a palavra, o capacete da salvação, é todos os ingredientes juntos, mas chega nesse momento aqui que você vai precisar, no Espírito, pedir graça. Senhor, essa situação não está mudando. O que precisa? Num aconselhamento, num atendimento, Meristela. Que decisão eu consigo tomar agora? Não dá para ligar, não dá para ligar, é você. Amém? E olha que interessante, caminhando aqui para o final. O pessoal do louvor pode vir já, por gentileza. Ore no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que ter uma mente renovada. Pode colocar a mão na sua fronte assim, por gentileza? Diga assim, eu preciso de uma mente renovada. Senhor, renova minha mente. Amém? Se não fosse importante ter uma mente renovada, Deus não escreveria isso na palavra. Amém? Porque, como nós falamos outro dia no podcast com a Clara, né? Ela achou que era um texto bíblico, mas não é. Você não pode, é uma história, você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça. Mas você pode impedir que eles façam ninhos. Vou repetir. Você não pode impedir que pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Então nós temos que ter uma mente renovada todos os dias, no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo lá em Tiago 5,17. Diz assim, vamos ver juntos? Elias, vamos lá, Elias era humano como nós. Para aí. Porque muitas vezes o que impede nós exercitarmos a nossa fé é que a gente olha para a nossa humanidade. Muitas pessoas olham dizendo, eu sou incapaz disso. Ah, se eu tivesse a fé que o Roger tem. Ah, se eu tivesse... A gente fica sempre se comparando. Deixa eu dar uma dica para você. Não se compare com ninguém. Você é único. Você é única. Vou repetir. Não se comparem com ninguém. Você é único e você é única, é exclusivo. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu não me comparo a ninguém. Desde o Washington que fica lá querendo se comparar comigo. O problema é dele. Né? Né, meu irmão? Não é verdade? O pessoal fica querendo se comparar conosco, mas é outra história. Não se comparem com ninguém. Você é único e é exclusivo. Amém? Era para você estar pulando aqui de alegria. Era para você estar celebrando. Que quando Deus criou você foi de uma maneira única e exclusiva. Nunca teve ninguém igual a mim e nunca vai ter. Você reparou que ninguém tem uma digital igual a do outro?
Nunca existiu, nunca vai existir. Isso é incrível. É incrível isso. Tiago 5,17. Elias era o quê? Humano como nós. O que ele fez? Orou o quê? Fervorosamente para quê? Para que não chovesse. O que aconteceu? E não choveu sobre a terra durante quanto tempo? 3 anos e meio. Outra versão diz que Elias era humano, era um homem com as mesmas paixões, com as mesmas limitações que nós temos. Mas Deus ouviu a oração dele. Significa que ele vai ouvir a sua também. Tem coisas que estão por uma oração. Quantas orações? Uma. A hora que nós descobrirmos verdadeiramente o potencial que nós temos em Deus, em oração, tudo muda. Tudo muda. Você vai mudar a história de famílias. Que tem promessa de Deus para isso. Lugares que estão em ruínas serão restaurados. Por causa da sua oração. Amém? Então, era humano como nós, ele orou por 3 anos e meio e não choveu. E depois, o que aconteceu de novo? Depois, orou o quê? Novamente os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Seus frutos. Você pode ficar em pé comigo, por gentileza? Mas nós encerrarmos aqui, eu preciso orar com você. Estamos na semana do bem-vindo, sim. Podem aumentar as dúvidas? Podem. Mas quando você começa a orar e jejuar, a luta começa para o outro lado. Para o outro lado. As notícias começam a chegar lá do outro lado. Aquele povo está orando. Vamos aumentar a intensidade aqui da distração, das dificuldades. Coloca lá um resfriado aqui, coloca uma dor de cabeça ali. Vamos, trabalhe. Eles começam a trabalhar. Aí você começa a orar e muda tudo. Você está entendendo? Posso ouvir um amém bem forte aí, não? Amém. Que quando você reage, significa que você está entendendo. Quando você reage, significa que você está concordando. E se você está concordando é porque você crê. E a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Amém? Tudo é possível àquele que crê. A sua reação, o seu posicionamento, muda tudo. Muda ou não muda? Muda. Então, meu irmão, minha irmã, o que o Senhor está chamando a nossa atenção aqui é para a gente manter o foco. O inimigo vai ficar trabalhando para criar distrações, para tirar você do foco. Vai criar dificuldades, tribulações, vai criar medo. Olha só. Em alguns casos, grava bem isso aqui, ele não pode tocar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai tentar diminuir a intensidade da fé. Essa é a história. Vai tentar enfraquecer. Vai atacar a mente, o coração. Ele não pode tocar, mas ele vai fazer isso. Vai tentar atacar um familiar. Vai tentar atacar alguém que está fora do plano e do projeto de Deus, temporariamente. Vai colocar dúvidas, medos, enfermidades, opressões. Vai tentar te causar até perdas. Vai tentar até tirar você do foco. Você não pode esquecer de quem está junto com você. Você não pode esquecer disso. Você pode fechar seus olhos por um instante? Por favor. Você não pode esquecer quem está com você. 1 Pedro 2,9. Pode ficar com os olhos fechados, vamos orar sobre isso. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes,
nação santa, povo que pertence a Deus, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Povo exclusivo de Deus. É assim que o Pai te vê. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero hoje sair desse encontro revestido de autoridade, de ousadia e de fé. Eu vou tomar posse das armaduras de Deus para a minha vida. E eu vou usar o nome mais poderoso da terra, que é o nome de Jesus. Amém?